Então, essa é a única certeza que nós temos na vida. E como é estranho a nossa relação como ser humano diante desse fato. Talvez nós não estejamos preparados para o quando ocorrer esse momento. Mas talvez aí seja o grande segredo, o grande trunfo da vida. Isso aí ser um mistério. E enquanto esse mistério não acontece, nós darmos valor para aquilo que nós temos. Né? Isso, de certa forma, se chama gratidão. E uma frase que eu escutei lá no curso de teologia, que é na disciplina de escatologia, que foi fundamental para abrir a cabeça e entender e dar um ponto de partida para esse entendimento sobre o que é a morte e o que é a vida. Né? Quem tem medo da morte é porque teve medo da vida. Tem vários porquês aí, tem vários entendimentos que a gente pode refletir. Tudo vai depender da entrega, do empenho de cada um. Tudo vai depender, na verdade, daquela carga que você tem de vivência e trouxe consigo até agora também. Tudo depende. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou falando isso aí. Né? E como nós vamos iniciar falando de vida, eu vou iniciar falando do Viktor Frankl, que é aquele cara ali do segundo livro, esse livrinho aqui, é um Em Busca de Sentido. E a história dele é incrível porque esse cara ele é um sobrevivente dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Ele era um médico psiquiatra lá de Viena, na Áustria, e como ele era judeu, ele foi preso nos campos de concentração. E ele, obviamente, usou a sua formação, a sua profissão, para observar tudo que ocorria à sua volta. E ele constatava que algumas pessoas tinham desespero em estar vivendo naquela situação que ele se encontrava. E outras pessoas tinham completa lucidez, completa tranquilidade em estar naquele campo de concentração, sofrendo frio, sofrendo fome, sofrendo maus tratos, trabalhos forçados. Até mesmo algumas pessoas, quando estavam na fila para morrer, tinham serenidade. E aí ele começou a conviver com maior contato com as pessoas que estavam ali no campo de concentração e viu que essas pessoas que manifestavam maior serenidade eram pessoas que tinham levado uma vida antes do campo de concentração, com um relacionamento estreito com os seus familiares, com um propósito de vida muito claro, muito definido, e com uma relação bem estreita dentro da sua crença. E aí então ele desenvolveu uma prática de terapia que ele chamou de logoterapia, a terapia do sentido. Qual é o aprendizado que ela tem a partir das dificuldades, dos sofrimentos que ela acaba passando ao longo da vida. E o que difere um pouco da psicanálise, por exemplo, na psicanálise o paciente deita numa posição confortável e acaba falando aleatoriamente, livremente, coisas que em algum momento possam ser desconfortáveis para ela. Já a logoterapia, a pessoa precisa ficar sentada, em sentido de prontidão, em sentido de alerta, e ao invés de só falar, a pessoa vai ouvir muito mais, e na maioria das vezes ouvir coisas que sejam desagradáveis para a sua realidade. Na verdade, ela vai ouvir coisas que são da realidade dela, mas que ela vai se dar conta através somente de um processo terapêutico. Mas a logoterapia, ela tem um passo inicial, ela tem uma etapa, um início da etapa ali que é fundamental para muita gente, que começa com uma vontade pessoal da pessoa encontrar um significado, da pessoa encontrar um sentido da sua existência. Vontade é coisa que dá e passa? Não. Vontade é coisa que, se você sentir lá no fundo do seu coração, você vai se empenhar para colocar ela em prática, certo? Mas essa vontade esbarra muitas vezes em algumas pessoas, porque na logoterapia, no processo de sentido, você precisa encarar o que é autêntico e genuíno em você. E muitas dessas pessoas não estão muito interessadas não de encarar aquilo que é o verdadeiro dentro de si. Certo? Eu não sei se foi ontem à noite ou se foi no outro encontro que eu disse que algumas pessoas que não suportam estar sozinhas, não suportam estar em silêncio, não suportam estar fazendo nada, porque quando elas estão sozinhas, em silêncio, fazendo nada, a única companhia que elas têm são elas mesmas.
E aí ela precisa lidar só com os seus pensamentos, só com os seus questionamentos, com a sua verdadeira alma, com a sua verdadeira essência, e aí é desagradável para alguns. Quando não encarado esse ser genuíno, essas verdades que encontramos aqui dentro de nós, pode ser que externamente nós vamos acabando vivendo algumas sensações ou eventos de frustração existencial. Para quem eu não vou me aprofundar aqui no significado da palavra frustração, existe um vídeo ali no canal do YouTube da programa Cura da Alma que eu falo sobre o que é a pessoa frustrada, qual que é a origem da palavra frustração, tá? Vai dar uma pesquisada ali no canal depois. E essa frustração pode gerar alguns conflitos, mas aí nós temos que ter um certo cuidado, porque nem todo conflito interno ela é considerado como neurose, e nem todo sofrimento que nós sentimos a respeito de alguns questionamentos que nós façamos na vida, eles devem ser considerados como patologia. Neurose e patologia pode trocar pela palavra doença. Nem todos os questionamentos, tristezas, frustrações que nós temos devem ser considerados como doença. Cuidado! Quando a gente considera alguma coisa que nós estamos sentindo dentro do início de um processo e já partimos para uma medicação, por exemplo, né, uma terapia medicamentosa, nós estamos querendo matar a mosca com tiro de bazuca. Cuidado! Nem sempre é esse rigor todo, não. E isso gera uma certa agonia existencial na gente, uma ansiedade, né, um nome um pouco mais aceitável, bonitinho, desse negócio aí do ser ou não ser. Mas, na verdade, para a gente entender essa questão do ser, basta a gente iniciar um processo de como construir o ser. Tá? Às vezes a gente quer ser, já partir fazendo algumas coisas que, na verdade, não são aquelas que realmente nós queremos. E se nós tivermos o objetivo claro lá na frente do que realmente eu quero ser, e não é na questão de profissão, uma das perguntas mais frustrantes que se possa fazer para uma criança de 5, 8 anos é: o que você quer ser quando crescer? E esse ser aí da criança, geralmente, ele é destinado à questão de profissão. Cara, não é a profissão que vai te definir aquilo que tu é. Passaram uma vida inteira estudando para ser uma coisa e chegaram em determinado momento, acabaram trocando de atividade profissional por algo que família, amigos, classe social achou muito estranho, mas que a pessoa, ao trocar, acabou sendo feliz. Eu mesmo, antes, trabalhei 15 anos com uma coisa que eu nunca gostei. E eu sempre, entre aspas, dei errado. Quando a partir de eu ter assumido a questão da teologia como uma profissão, a partir de celebrante de casamento, a partir de colocar conteúdo na internet, ali eu comecei a ter satisfação da pessoa que eu sou e da coisa que eu faço. Então, o como, ele é muito mais importante do que o ser, mas o ser somente por ser só. Tá? Mas para eu aprender a saber o como fazer, eu preciso lá na frente ter o eu definido, um eu objetivo, aquilo que eu quero alcançar. Na questão ali do como, essa frase é do famoso filósofo Nietzsche, né? Para quem não conhece o Nietzsche, tem aquele livro famoso dele do Quando Nietzsche Chorou. Não, no livro não é dele, o livro conta um romance onde Nietzsche está ali dentro. Eu recomendo a leitura Quando Nietzsche Chorou. Tá? Vocês vão entender a questão de sofrimento interior e quando o filósofo durão e bigodudo se entrega à sua existência, ao seu eu verdadeiro, e ali assume realmente o que ele é. E o Nietzsche fala que quem tem porquê ou pelo qual viver suporta quase qualquer como. Então, algumas atividades esse como realmente pode ser um pouco penosas para algumas pessoas, mas ela é necessária para um processo de transformação, para um processo de mudança, para que o teu ser de verdade possa fazer existência em ti. Quando não realizamos isso, algumas pessoas encaram aquilo que se chama de vazio existencial, né? Tá faltando alguma coisa, precisa alguma coisa ser preenchida. E esse vazio existencial, de certa forma, na geração dos meus pais, dos meus avós, ele era preenchido ou atendido, não sei a palavra correta aqui agora, mas as pessoas se satisfaziam a partir das tradições, aquilo que os seus antepassados diziam.
né? O famoso por que que eu existo, por que que eu vivo, porque Deus quis assim, porque assim Deus vai levando do jeito que Deus quer, né? Nada contra, é só uma observação, uma constatação daquilo que eu vi nos meus antepassados e que se pode ver em algumas pessoas hoje, talvez ainda, não sei se vocês conhecem ou conheceram pessoas assim. Tô levando a vida e vai ser assim, e algumas pessoas algumas culturas é muito claro isso ser herança das tradições. E que hoje, de certa forma, o que tinha diferente da geração dos meus pais, dos meus avós, para a geração minha e da geração dos meus filhos e daqueles que virão? A informação está na palma da nossa mão. Então as pessoas, as gerações atuais não estão mais tão apegadas com a questão tradicional, o fazer por fazer, o viver por viver. Os especialistas dizem que a geração milênio, por exemplo, em relação à profissão ou estar empregadas dentro de uma empresa, não importa o tamanho da empresa, elas não ficarão por muito tempo se aquilo ali não tiver sentido, não tiver significado para elas. Por um lado, eu acho isso muito interessante. E esse sentimento de vazio existencial se manifesta muitas vezes na nossa vida quando temos aquela sensação de tédio, aquela sensação de tempo ocioso, aquela sensação de tempo vazio, né? E se vê muito isso hoje, quando as pessoas faziam menção à questão da neurose dominical, né? Tinha gente que dizia que quando tocava a musiquinha do Fantástico já sentia algo ruim porque no dia seguinte ia ser segunda-feira. E esse momento que nós estamos vivendo na história, ele muda completamente a concepção nossa disso aí, né? Muita gente está enfrentando agora, devido ao coronavírus, essas questões do vazio existencial, porque preenchiam o seu tempo, a sua carga horária, as suas atividades com eventos externos, certo? Com o sair, o fazer, o estar rodeado de gente, o sagrado jogo de futebol da quarta e do sábado. Como que o pessoal que considera o futebol sagrado, né, o santo futebol, e que agora não tem mais, o que esse pessoal está fazendo? Está triste? Está deprimido? Está com vazio existencial? O que você está fazendo para preencher esse momento de tédio aí, né? Porque na quarta, 9h30, tinha o jogo do time. Porque no sábado à tarde ia para o campo, ia para o estádio. E agora, o que você está fazendo? Né? Não é uma crítica que eu tô fazendo aqui, não. É somente uma observação, né? Vocês são inteligentes. E muitas pessoas, quando chegam perto da etapa da aposentadoria, também encontram uma certa dificuldade na questão da sua existência, do porquê eu vivo, porquê eu estou aqui. Algumas pessoas levam, ao invés do futebol, colocam o trabalho, a profissão, acima de tudo. Né? O trabalho acima de tudo. E quando vem o momento de ter que parar de trabalhar por obrigação é muito difícil de encarar. Tem gente que eu já ouvi de familiares meus que se eu parar de trabalhar, eu morro. E quando você pode estar diante de um fato de vazio existencial, você queira preencher de imediato com alguma solução rápida, né? Ou as pessoas se preenchem com a sensação de poder, ou se preenche com momentos de prazer. Mas ali eu coloquei entre parênteses o símbolo do dinheiro, do poder, mas o dinheiro ali na questão de que você atingindo um nível mais alto se sentir melhor que os outros, né? Não é uma relação direta, não é todo mundo que tem dinheiro e está numa posição social mais alta que realmente é assim. Cuidado, precisamos ter certos cuidados na vida, não podemos generalizar todos, né? Colocar todos dentro de uma casta. Em determinado momento seja você a pessoa que está lá em cima, em um alto nível. E você, do ponto de partida, do ponto que está a sua realidade hoje, com certeza tem muita gente abaixo de você. Abaixo de você. E a questão do prazer. O pessoal que se liga aos vícios ou dependências, que isso também eu tenho um vídeo ali no YouTube que explica com carinho ali. O nome do vídeo até é Ideologias, Vícios e Consumo. Tá? Vale a pena dar uma assistida ali depois também. Ou 8 ou 80. Ou eu tenho vazio e preencho esse vazio com alguma coisa externa, mas que porcaria vai te edificar isso aí? A pessoa cai na questão do como. Tu quer ser alguma coisa significativa lá na frente, mas o como que tu está fazendo é isso. É se ligando ao poder através de posses, oposições, níveis hierárquicos,
ou é a questão do prazer momentâneo, preenchendo ali com qualquer forma de vício ou dependência. Essa dependência aí que eu falo é a dependência também afetiva, galera. Na questão do sentido da vida, abordada ali pelo Viktor Frankl, nós precisamos ter bem claro que a questão do sentido da existência difere de pessoa para pessoa. Nós fazemos uma pergunta errada, principalmente quando vivemos algum momento de interiorização. Ali eu coloco como exemplo a famosa pirâmide de Maslow. Para quem passou na faculdade, acho que a maioria dos cursos aí é colocado essa pirâmide de Maslow e tem essa base. E é chegado o momento da humanidade a parar de pensar nessa pirâmide como um negócio em pé. Esquece que tem posições aí que não se mudam, que quando tu chega num patamar tu não muda nunca. Para de pensar na questão hierárquica, para de pensar na questão vertical e começa a pensar na questão horizontal. Porque tu não existe no vertical, tu existe no horizontal, tu existe no mundo, tu tá aqui na Terra, parceiro. Então tu pensa de forma realista. Tu coloca essa pirâmide deitada e tu vai ver que tu tá aqui na base e ela aponta para algum lugar. Quando alguma coisa aponta para algum lugar, alguma direção, nós estamos falando de sentido, de orientação de direção, certo? E lá nos vídeos do YouTube que eu também tenho, ali no programa Cura da Alma, eu falo sobre o processo de descer e subir da espiritualidade. Então esse descer e subir, esse vai e vem, quando você está na pirâmide, você também, você está aqui na base, de repente você está ali no meio, de repente você está lá na frente. Porque às vezes você quer só cuidar das suas necessidades fisiológicas, às vezes você quer estar cuidando muito mais da sua questão social, às vezes você está lá na frente empenhado nas suas realizações pessoais, profissionais, espirituais. Daqui a pouco você volta de novo nesse ciclo. É o processo de vai e vem, é o processo de descer e subir. Isso é muito real na nossa existência. E não sei porque ainda as pessoas ensinam essa pirâmide de Maslow na questão vertical. Pelo amor de Deus, haja paciência com esse pessoal que repete informação nas faculdades, nos cursos, nesses eventos aí de alto impacto. Olha, é coisa de testar a paciência do peão. A pergunta errada que se faz é qual é o sentido da vida? Não existe o sentido da vida, certo? A pergunta correta a ser feita é qual é o sentido que eu dou para a minha vida? Se difere de pessoa para pessoa, não pode existir somente uma verdade a respeito do sentido da vida, até porque a palavra verdade ela tem um outro significado. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. E isso, o próprio Leandro Carnal, num curso que ele dá sobre felicidade consciente, felicidade sem fórmula, uma coisa assim, ele levanta esse questionamento. Está errado quando se pergunta qual é o sentido da vida. O correto é você se perguntar qual é o sentido, o significado que você dá para a sua vida. Porque aquilo que você considera como significado é o que você vai considerar como sagrado. A mesma coisa que se você pegar quase 8 bilhões de pessoas que existem nesse mundo atualmente e perguntar para cada uma o que é Deus para você, cada uma vai ter uma resposta diferente. Alguns podem ter respostas parecidas, mas em alguma vírgula vai ser diferente a resposta que cada um vai dar. Então, se o sentido da vida não é único, vai diferir de pessoa para pessoa, certo? Qual é a essência dada dentro da existência para você encontrar sentido na sua vida? É aquilo que a gente chama de responsabilidade. E aí eu faço uma carinha triste porque isso aí desaponta algumas pessoas, né? Porque muitas pessoas não consideram responsáveis pelos próprios atos. Às vezes, os responsáveis pelas consequências que eu tenho na minha vida, pelas minhas teorias, são os eventos externos. São meus pais, é o governo, é o meu chefe, é o meu colega de trabalho, é porque choveu, é porque está fazendo sol, é o diabo a quatro, né? É o diabo, às vezes, ou é Deus, mas a responsabilidade não é minha. Faz essa carinha triste aí, porque eu já estive nesse lugar. E não faz muito tempo que eu saí desse lugar. Então, se você tiver essa dificuldade, eu entendo você. Não tem problema nenhum. E dá para sair desse lugar? Dá para sair desse lugar. É fácil? Não, não é fácil. É muito trabalho a ser feito, mas que existe um processo para sair desse lugar, existe.
E eu posso até confessar que essa visão de responsabilidade na minha vida mudou. Uma das mudanças que eu tive foi dia 15 de fevereiro de 2013. 2013, mais ou menos 10 horas da noite. Quando a minha mulher deu a notícia que ela estava grávida da nossa primeira filha. Ali, cara, foi como se eu tivesse levado uma machadada na cabeça, certo? Porque eu até então era só esposo da minha esposa, marido da minha esposa, e que se alguma coisa desse errado no nosso convívio, nós tínhamos oportunidades para consertar. Mas, ao ser pai, eu me tornaria responsável eternamente por uma vida. E ali a minha noção de responsabilidade mudou completamente. E que eu tô melhorando aos poucos. Ainda minha filha está com 6 anos. Eu não vou dizer aqui que eu sou um cara 100% responsável, porque eu não sou. Eu sou ser humano e eu tenho que ser humilde para assumir isso para vocês também. Eu também tenho minhas falhas, minhas limitações, mas ali, dia 15 de fevereiro de 2013, mais ou menos 10 horas da noite, era uma sexta-feira, a gente ia se mudar de um apartamento que a gente morava de aluguel para o nosso apartamento, primeiro apartamento que tínhamos comprado na cidade de Caxias do Sul, e a minha mulher me deu a notícia que estava grávida, e ali o senso de responsabilidade mudou completamente. Aí a frasezinha que o Frank coloca ali é essa aí que eu achei lindíssima. Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez. E como se na primeira vez tivesse agido tão errado como estás, faltou um S ali, né? Como estás prestes a agir agora. Então tem toda a questão ali de que a todo momento nós temos uma segunda chance. Como se da vez anterior você tivesse agido tão errado como você está prestes a agir agora. Porque é iminente, né? As oportunidades que nós temos de agir errado. São iminentes. Daqui a pouco eu posso agir errado. Né? E a cautela no agir, ela pode ser uma diferença grandiosa para cada um de nós. Dentro do sentido da vida buscado, o Frankl ele dá um nó na nossa cabeça aí, com essas duas questões. Se dê conta que o presente já é passado. Né? O 1 minuto atrás que vocês me ouviram já está no passado. E que o passado pode ser alterado e corrigido a todo instante. Mas dentro desse conceito de que o passado está aqui. O passado está aqui. Está presente, está na nossa frente. E que o que nós chamamos de hoje é o que pode ser mudado. O que chamamos de hoje é o que pode ter significado. O que nós chamamos de hoje é que nós podemos alterar e corrigir. Certo? O amanhã é uma ideia, né? Dentro desse ciclo de aprendizado, que nós colocamos a pirâmidezinha da vertical para a horizontal, existem duas formas de a gente aprender, ter os aprendizados aí da vida. Uma delas é o amor. E esse amor aí, a grande maioria das vezes, ele é confundido com só o sentimento que a gente tem por outras pessoas. Às vezes, a última pessoa que nós temos esse sentimento é o eu próprio. Primeiro, o amor próprio. Depois você aprende a se relacionar com o outro. E depois você aprende aquilo que é sagrado. Vou um por um? Não. Não é nível hierárquico, é nível existencial. Coloca no plano da existência que tu tá vivendo. Para de pensar no negócio subindo para lá. Começa a pensar no negócio aqui, ó, nessa existência. Aqui tu vai encontrar o sentido. Lá tu vai encontrar a crença. Lá tu vai encontrar a fé, que é outro assunto. Analisando os escritos originais da Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra amor ela não é representada com questões de sentimentos. Tudo que foi traduzido como amor na Bíblia, numa linguagem acessível para nós depois, e originalmente é tratado como comportamento, como atitudes. E existem alguns níveis de manifestação de comportamento de amor tratados lá dentro da Bíblia Sagrada. Um deles é o filia, que é aquele amor sociável, aquele amor de parentesco também, né? Parentesco e outros parentes, né? Não do núcleo familiar, mas é um amor social. É o amor que você se importa com alguém, mas você não tem um vínculo profundo, um vínculo de profundidade. Já o amor eros é o amor
pessoa para pessoa, né? O amor que você tem pela sua esposa, o amor que você tem pelo seu marido, né? E que existe a questão, conotação física, sim. E existe o amor ágape, aquele que é chamado de incondicional, amor incondicional, certo? Amor incondicional, entre aspas, também, né? Porque existe muito, eu sou muito mais adepto do amor, onde se fala assim, eu te amo, mas eu não concordo com algumas coisas que tu está fazendo. Porque se não existe isso, não existe crescimento, não existe aprendizado. E esse amor ágape aí, em determinado momento da vida, é o que se sente por pai e filho, mãe e filho. De novo, primeiro sentimos o eros, depois o filho, depois o ágape. Não, bota isso num plano existencial. Tira da torre, tira da pirâmide e bota no chão, pés no chão. É essa existência que nós temos que coloca nós, os pés no chão. E se nós não aprendemos pelo amor, acabamos aprendendo pela dor, pelo sofrimento, né? Infelizmente, ou felizmente, dependendo da situação. E através do sofrimento, nós não podemos mudar a situação a qual nós estamos vivendo, mas nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. O desejo de todo mundo agora, acredito, a grande maioria, é mudar essa situação aí do coronavírus. Mas eu não tenho como mudar o contágio, o risco. O que eu posso é me prevenir. O que eu posso é mudar algumas atitudes em mim. Agora, o que está externo, o que está fora do meu controle, que não faz parte das minhas habilidades, do meu alcance, eu não tenho como mudar. E aí eu me deparo com uma situação de sofrimento. E dependendo daquilo que você tem aqui dentro, esse sofrimento pode ser muito pequeno, ou esse sofrimento vai ser de uma forma estrondosa que vai atrapalhar a sua consciência, vai atrapalhar o seu viver. Tem muita gente que adora cantar em festas, eventos, aí a musiquinha aquela do eu fico com a pureza da resposta das crianças. E como é engraçado ver aquele monte de gente cantando essa música, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, e é tudo mentira. Cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz, que mentira. Porque é verdade, cara, tem muita gente aí que tá no mundo que já acha que sabe tudo. Sabe nada, sabe nada. Eu sei muito pouco, né? Mas o muito pouco que eu sei eu tenho coragem de compartilhar com as pessoas. Porque eu não vou perder nada compartilhando aquilo que eu sei com vocês. Muito pelo contrário, eu vou ganhar. Eu só tenho a ganhar, às vezes, no sentido de que às vezes eu nem sei quem é você que está aí do outro lado me assistindo. Mas se alguma coisa que eu falo aqui vai ser significativo para você, para aplicar na sua vida, eu já estou ganhando. Eu estou ganhando colocando alguém com um pensamento melhor no mundo. Eterno aprendiz, tem gente que termina uma faculdade e nunca mais estuda, já acha que sabe tudo. Isso aí pertencia, meu amigo, minha amiga, para a geração do seu pai, para a geração da sua avó, que lá o ensino médio bastava para ter um cargo de gerente e diretor de uma empresa. Hoje, se você tem um curso superior, grandes coisas. Você tem que penar muito para conseguir manter o seu emprego. O sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra algum significado, quando você encontra algum aprendizado nele. Eu falei ontem no webinário do acidente de carro que eu sofri 23 anos atrás, eu quebrei as duas pernas e foram cerca de 6 ou 7 anos que eu penei muito comigo mesmo em relação a tudo aquilo ali. Mas quando eu comecei a aprender realmente o que eu poderia fazer a partir de todo aquele tempo que eu fiquei parado, quando eu comecei a encontrar significado, foi onde aquele sofrimento para mim começou a ter uma certa leveza, uma certa clareza. O meu caso foi o acidente, mas tudo na vida que a gente passa, a gente tem que respeitar o tempo para parar de sentir a dor. Dor é diferente de sofrimento. E depois que essa dor vai amenizando e o sofrimento vai amenizando, ficando um pouco mais clara a realidade a qual a gente está pertencendo, se nós formos capazes de tirar dali o significado, o aprendizado, deixa de ser dor. É uma frase que eu escutei várias vezes nos anos que eu participei do movimento Senac no Caxias do Sul, é que a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional, a partir de um certo ponto. E com certeza um dos sofrimentos que nós passamos na vida, por não compreendermos eles de uma maneira que nós, cada um de nós, possa acolher de uma forma muito particular, é aquele evento chamado morte. E aqui nós não vamos falar da morte em questão religiosa, nós não vamos falar da morte
o pós, o que vem depois. Isso não me interessa. Para mim, Fábio, vai interessar o que vem depois só quando eu morrer. Certo? Antes de eu morrer, eu quero aprender a viver. Eu quero aprender a dar valor ao que eu tenho aqui. E nós, seres humanos, coloquei homem ali, né, mas entendo como seres humanos, nós somos o único animal que é capaz de entender e conhecer que um dia vai morrer. Os únicos. E muitas vezes nós consideramos essa morte como algo desconfortável na nossa existência. Porém, vida e morte não estão separadas. Elas estão juntas, estão agregadas. Né? E quando a gente fala de dignidade, o que torna a minha vida nobre, o que torna a minha vida valer a pena, é nós refletirmos sobre o sentido que a vida tem diante da existência da morte, diante do fato que um dia eu não serei mais um ser existente nesse mundo. E a morte sendo um fato que todos nós vamos passar, quando ele ocorrer, o que vem depois é o desconhecido. As teorias que nós temos sobre o que vem depois são ideias, que cada um acolhe na sua profundidade conforme a sua crença, conforme a sua religião, a sua filosofia, mas são ideias, são fragmentos. É a questão de que você confia, de que você acredita do fundo do seu coração ou do seu entendimento. Mas quando você não tem certeza sobre isso, estaria o sentimento gerado. É o sentimento de medo. O ser humano tem medo diante do desconhecido. E aí, dentro dessa existência a qual nós fazemos parte, os medos mais ou menos definidos ali que nós temos diante da questão da morte, elenquei os 3 mais importantes ali, citados pelo Leloup no livro, são o medo da dor, que a morte vai causar, a dor física, a questão do sofrimento emocional que ela gera, e a separação com as pessoas a qual nós convivemos. Né? Muitas pessoas têm o medo da perda, né? O medo da falta do convívio, que eu vou ter medo quando eu morrer, não verei mais meus filhos, minha esposa. Quando minha mãe morrer, não terei mais o contato com ela. Quando meu pai morrer, não terei mais a oportunidade de fazer alguma coisa, né? Enfim. E aí, diante disso, dessas dúvidas geradas, diante do desconhecido, nós temos os famosos porquês. Né? Por que morremos? Por que sofremos? Por que ele e não eu? Por que a criança primeiro e não o pai? Não está na ordem natural da coisa, né? Então, todos esses porquês nos movem em querer saber um pouco mais sobre culpados. E a questão do sofrimento, na verdade, deveria trazer para nós significado e aprendizados. Eu conheci pessoas iluminadíssimas aí que tiveram perdas trágicas, filhos numa idade muito pequena, muito breve, e que são pessoas iluminadas na questão diante do sofrimento. Com certeza deve ter seus momentos de tristeza, com certeza deve ter seus momentos de saudade, e isso são sentimentos completamente naturais da nossa existência. Mas por quê? Porque tiveram uma base anterior que sustentaram elas de uma maneira que elas consideraram como verdadeira, como correta. Daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso. E aí então uma das concepções, não estamos aqui a falar de religião, mas eu posso citar alguns pensamentos dentro de algumas formas, dentro de algumas crenças. O budismo considera a morte em si como a morte da ilusão, a ilusão da nossa existência. Mas uma coisa que o budismo, que o próprio Buda, o Siddhartha Gautama colocou ali, é que se queres conhecer o que será mais tarde, trabalhe sobre o que você é agora. E 5, 6 séculos depois, Jesus Cristo falou a mesma coisa. Essa época que nós estamos vivendo agora, para nós refletirmos sobre essa questão de vida, questão de morte, que nós chamamos de quaresma, na verdade vem de uma festa tradicional dos judeus, né, que nós mudamos um pouco depois do evento de Jesus Cristo ali. E a palavra Páscoa vem lá do latim Pesach. E Pesach significa passagem. E no entendimento do povo judeu, eles lembram a passagem do povo lá da escravidão do Egito, que atravessaram o deserto e encontraram a Terra Santa. Mas o entendimento mais profundo, mais cabalístico deles da questão da Páscoa,
é a passagem de uma consciência para outra. Na profundidade do ensinamento que Deus dá para eles, foi a saída do estado de escravidão para o estado de povo liberto que estava na terra de origem dos seus antepassados e que podiam ali cultivar as suas heranças. E nessa questão aí de passagem de consciência, que é denominada pela Páscoa, existe uma preocupação hoje muito visível da área médica, que eles chamam de cuidados paliativos. São cuidados principalmente com pacientes em estado terminal, onde a doença está num estágio que não tem mais volta, não tem mais cura. Então eles param de administrar remédios que possam alterar aquele estado, não colocam mais medicações para curar a pessoa, para mudar, fortalecer, mas somente ministram o analgésico para aliviar a dor, mas numa proporção que aquele analgésico não retire a consciência da pessoa. Olha a preocupação divina que a medicina está tendo hoje. Não considerar mais nós como meros moribundos, né? Mas um ser existente que está ali diante e ali vivendo um sofrimento, mas que precisa ser preservada a consciência para que ele se dê conta do que ele está passando, que ele está largando essa realidade a qual ele pertence e indo para uma outra. E aí existem várias questões a ser cuidadas. E aqui começa o grande problema para algumas pessoas. Como diz ali o budismo, se a morte é um evento de morte da ilusão, e diante disso nós temos algum certo sofrimento, se vê, se observa, pelas palavras do Lelouper no livro, que esse sofrimento se dá muito mais no caso onde as pessoas têm a questão do apego. São apegadas a, e aí 2 pontos, e a preencha a lacuna conforme os casos que vocês conhecem. Podem ser apegadas à questão material, pode ser apegadas à questão emocional, pode ser apegada à questão familiar, amigos, dinheiro, patrimônio, enfim, né, o que vocês quiserem considerar como a continuidade desse termo aí, certo? Eu já presenciei isso dentro da minha família. Um parente meu teve um sofrimento muito grande, demorou muito para morrer em virtude de um câncer e tinha muito a questão do apego familiar. A palavra requiem, muito usado em momentos aí de velório, de despedidas, né? Ela significa repouso. E nós temos a obrigação, obrigação ética, uma obrigação existencial, de permitir, por mais que nós não desejemos, por mais que nós queremos que aquela pessoa saia daquela condição, que nós tenhamos ela junto com a gente de novo, mas nós temos um dever moral de permitir que a pessoa parta. Permitir que a pessoa parta para que repouse. A pessoa que morre repousa. A pessoa que permanece, por um tempinho sofre, sente saudade, mas depois ela também repousa. O que vem durante o sofrimento é aprendizado e significado. Depois do sofrimento vem repouso. Ou seja, depois da morte, ou seja, durante a minha existência. Isso é um aprendizado que todos nós devemos ter. E, obviamente, a prática aí que nós temos ainda hoje em dia, né, muito visível, a questão dos velórios, né? E aí, nos velórios, a gente vê de tudo um pouco. O momento do velório não é um momento de acerto de contas e muito menos para ficar julgando, procurar culpados. Por que fulano morreu, por que merecia morrer, por que não merecia morrer. Considere aquilo ali como um evento e o aprendizado que você tenha dele. Né? Muito cuidado. Esse nosso pensamento vertical, né, esse nosso pensamento ocidental, faz a gente sofrer sem necessidade. O momento do velório, ele é um momento de, se você tinha intimidade com a pessoa que está ali na despedida, de agradecer ela pelo tempo que ela conviveu com você. Ou com o amor que você tem por ela, deixar ela livre para partir. Olha ali, ó, a questão do requiem, né, o repouso. Né? E é um convite também pelo perdão. Mas, gente, não é aquele perdão que você nunca deu durante a vida, que é ali na pessoa para o caixão que você vai dar.
Muitos velórios que a gente vai, a gente vê a pessoa chorando, desesperada no caixão, principalmente no momento que o caixão fecha, e diz, me perdoa, eu te amo, isso aqui. Não adianta mais nada ali. Para a pessoa que já foi, né? Para a pessoa que já foi, não adianta mais nada, né? Aí eu lembro óbvio que eu vou lembrar do velório do meu pai, quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu no ano de 2010. Fazia pouco mais de um mês que eu tinha voltado para o Brasil, depois de quase 2 anos morando fora. E eu consegui ver ele 15 dias depois que eu tinha voltado para o Brasil, e um mês depois de eu ter visto ele, ele faleceu. E o momento do velório do meu pai, do enterro do meu pai, foi um momento de despedida. A única coisa que eu disse no meu interior para me despedir do meu pai foi: vai em paz, vai tranquilo. Pelo fato de eu ter sido grato, dele ter me dado a vida, ter cuidado de mim por um bom tempo da minha vida, eu não pedi perdão, eu não disse eu te amo, porque eu dizia isso em vida. E o primeiro momento que eu disse isso em vida para ele, o eu te amo, me perdoa, eu te perdoo, eu lembro a data até, foi no dia 12 de outubro de 1999, mais ou menos às 8 horas da noite. Eu já não morava mais com eles, já fazia mais de um ano, mas eu peguei o telefone nessa noite de feriado de Nossa Senhora Aparecida e liguei lá para casa e conversei muito com eles. Pois eu tinha saído de um retiro espiritual, né? E eu apliquei aquilo que eu aprendi no retiro espiritual. Tem muita gente que vive retiro só para chorar, que faz imersão só para chorar, que faz curso de alto impacto só para dizer que é campeão, que é vencedor, e no dia seguinte não aplica porra nenhuma daquilo que escutou no final de semana. Então, se você só adquire conhecimento e não aplica, de nada serve na sua vida. Qual que é o sentido? Cadê o como que você aplica? Do que você quer ser lá na frente, se você não está aplicando. Mas lógico, tem que ter toda uma base emocional para ter isso. Então não deixa para pedir perdão só quando a pessoa estiver dentro do caixão, não. O evento morte para muita pessoa pode trazer uma sensação de agonia, angústia, ansiedade, conforme o nome que você queira dar. E a palavra agonia, ela tem o significado ali, ó. Agonia é uma palavra lá do latim e significa combate. O evento morte nos coloca numa situação de agonia, no combate, que na grande maioria das vezes é um combate interno. Porque no evento da morte, nós derrubamos algumas barreiras, né? E nós estamos, às vezes, lidando com o nosso eu mais íntimo. E aí esse eu mais íntimo nos coloca diante de algumas coisas do passado, nos coloca diante de algumas memórias que nós não queríamos estar lembrando, mas que, segundo algumas ideologias, algumas teorias aí, é o momento onde nós colocamos na balança o que fizemos de certo e o que fizemos de errado. E aí todas as barreiras caem por terra, todas as máscaras caem, e eu estou diante daquilo que eu sou na minha essência. A psicologia trata, a partir do entendimento do Freud, ali, por exemplo, os 3 níveis, né? Já ouviram falar? E de ego, superego, consciente, subconsciente e inconsciente. Aquelas minhas valores, princípios, normas, regras, tradições, blá, 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 que formam um certo muro, né? A relação aqui do id com o ego. E quando nós estamos diante da morte, essa barreira aqui cai. E fica somente essa relação aqui. Mas isso é uma teoria, né? E aqui, nesse instante que eu coloco na balança passado e memórias, ali é um convite extremo à questão do perdão. A questão do perdão ela é muito bem tratada, muito bem trabalhada na imersão online Espiritualidade Consciente, que mais adiante a gente pode falar de uma maneira melhor. E o Leloup traz um elenco de acontecimentos ali diante do evento morte, onde ele chama de provocações. E essas provocações são... Ele usa uma linguagem teológica ali, entre anjos e demônios, né? Que permeiam o nosso momento final. Mas entendam aqui demônio como um mal com L no final, né? Ao contrário de bem. Um mal na nossa essência da existência. E considerem anjo como a mensagem que vem do alto daquilo que nós chamamos de sagrado, tá? Não precisa personificar o demônio com chifrinho, nem o anjinho com as asinhas, não, tá? Aí o Leloup traz, por exemplo, momentos de dúvida que nós enfrentamos no momento da morte, algum evento que possa acontecer de repente,
onde a gente pode sentir que a vida que a gente viveu, de que serviu, do que adiantou ter vivido tudo aquilo, se a gente vai morrer, né? Tô no momento ali de sofrimento e tudo que me contaram na igreja, nos cursos, nos convívios, tudo foi mentira para mim, nada disso importa naquele momento. Algumas pessoas podem ter esse entendimento. E aí ele chama a ação do mensageiro, que chama o anjo da fé. Mas a fé não na questão da religião, a fé como um objeto de confiança, certo? É quando o coração da pessoa, diante daquela dúvida, ela se joga nas mãos daquilo que ele considera como desconhecido. Né? Apesar da pessoa ter algumas crenças, né, ter alguns princípios ao longo da vida, ela vai se deparar com o desconhecido. Porque mesmo que você tenha a sua crença a respeito do que vem depois da morte, é só um fragmento, é só uma ideia. E isso aqui, cara, voltando a falar de novo dos velórios, é um problema. Uma dica que eu dou, e que eu escutei essa dica dentro da disciplina de escatologia no curso de teologia, dito por um cara que hoje é bispo ali em Porto Alegre. Uma colega perguntou assim, tá, mas e para ajudar a pessoa que está sofrendo com a morte do ente querido, o que a gente fala, o que a gente precisa dizer? E a resposta do padre Leomar na época foi a melhor de todas. Não diga nada, não fale nada, fique em silêncio, somente esteja ali. Como tem gente que, ou na sua inocência, ou na sua ignorância, ou na sua, sei lá, o nome que você queira dar, a primeira coisa que vai falar no velório é, Deus quis assim, jamais diga isso, jamais diga isso. Porque ali, além de não estar ajudando em nada a pessoa no alívio da dor, você está colocando em questionamento as crenças que aquela pessoa tem. Então cala a boca, não fala essa merda em velório. Mas não fala isso, cara. Respeita a dor da pessoa. Em vez de falar de Deus, de religião, de espiritualidade, fala para a pessoa sobre gratidão, fala para a pessoa sobre perdão. Ou se puder, se você não conseguir segurar a língua, não fala nada. Fique em silêncio. Outra coisa que o padre Leomar falou nesse mesmo dia que ele disse isso aí, ele disse assim, ó, somente quem ama de verdade sabe o valor do silêncio. E quem ama de verdade de você sabe do valor que eu estou falando isso agora, porque às vezes você está com a pessoa amada do seu lado aí e vocês não precisam estar falando nada. Basta você estar um do lado do outro. É ou não é verdade? No velório do pai de dois amigos, né, e eu consegui passar por eles, porque já estava encaminhando, né, o corpo para missa. E foi ali o momento que eu consegui dar um abraço num e um beijo na outra. E eu não falei nada. E um dia ou 2 dias depois mandaram mensagem para minha mulher dizendo assim, como foi importante a minha presença lá. E eu não fiz nada. Eu só estava lá. Então quando vocês forem, somente estejam lá. Não falem nada. Outra porcaria que se fala em velório é seja forte. Tenha força. A pessoa não tem que ser forte porcaria nenhuma. A pessoa tem que chorar, cara. Deixa a pessoa chorar. Deixa a pessoa liberar aquilo que está incomodando ela. É um momento de combate dela, de conflito interior. Então fica quieto, não manda a pessoa ser forte. Porque pensa quando você está no lugar dela, você vai ser forte. Então fica quieto. Fica quieto. Se você ama a pessoa que está ali, que perdeu um ente querido, somente esteja ali. Não faça mais nada. O momento de desespero é aquele momento onde a pessoa não acredita mais em nada, não sabe onde se apoiar, não sabe qual é a sua base, e aí se vê muito esse tipo de comportamento de uma forma estranha em pessoas que se dizem religiosas, né? Pessoas que são religiosas, estão sempre em culto, missa, entendem um monte do assunto X, Y, Z, e no momento ali de perda estão desesperadas. É um pouco irônico ver isso de algumas pessoas, mas existe muito disso em alguns velórios que se vai. Eu não vou muito a velório, mas quando eu vou acabo observando essas questões aí por ter a formação e ter esse olhar, o anjo, a mensagem interna, que seria o anjo da esperança, né? A esperança onde aquelas crenças dão lugar à confiança, dão lugar à entrega. Então, diante do desespero, a pessoa que pega aquilo que teve realmente sentido para ela durante a vida, coloca
numa forma de entrega, né? Que alguns podem chamar de fé, mas que fé desapegada à questão religiosa, institucional, que tem um entendimento de confiança no seu significado literal da palavra, né? A gente precisa parar com essa confusão aí do ser e ter, né? O ser e ter. Muita gente, principalmente esses caras que vendem um discurso meio besta aí, fala que primeiro você precisa ser para depois ter, né? Daí o ter é somente dado como uma questão física material. Não é esse cuidado aí, tá? O ser, ele deve ser diferente do apego. O contrário do ser é o apegado. Porque muita gente vende essa ideia de primeiro ser para depois ter, mas ninguém fala, por exemplo, primeiro você seja uma pessoa confiante para ter mais clareza e certeza nas suas escolhas. Seja uma pessoa mais esperançosa para ter mais motivação no seu dia a dia. Seja uma pessoa mais grata para ter mais consciência e abundância na sua vida. É ruim ter dinheiro? Eu acho que não. Se você achar ruim, dá para mim, tá? Porque eu estou sem trabalho. Eu trabalho na área de eventos, está tudo parado, não está entrando receita nenhuma. Se você acha ruim ter dinheiro, acha mal, acha pecado, eu passo o número da minha conta no meu banco. Né? Tem Caixa, Banco do Brasil e Sicredi. Você me fala qual que você prefere, eu passo o número da minha conta. Se você não tivesse dinheiro, você não estaria me assistindo agora aí. Internet, notebook, smartphone, smart TV, tablet, né? No conforto da sua casa, embaixo do edredom, usando suas pantufas, tomando seu vinhozinho, tomando seu cafezinho. Você não está aí agora. Tá? Então não vem dizer que dinheiro é ruim. Né? Outro erro que nós temos aqui é aquele negócio, aquela má interpretação que muita gente dá da passagem bíblica lá que Jesus dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque daí tem o pessoal equivocou esse negócio aí. Tá? Diz que o que é de Deus é o que importa, o que é de César, que era o dinheiro, é ruim. Para. O entendimento está errado. Depois eu posso fazer uma outra aula falando sobre isso aí de uma maneira melhor, tá? Mas vamos ter cuidado nisso aí. Mas muita gente fala que caixão não tem gaveta, né? Só que se você não tiver dinheiro, nem o caixão para você ser enterrado você vai ter. Aqui o exemplo que eu posso melhorar um pouco essa frase do Leloup aí, essa frase coloquial é um caso do Leloup. O Leloup, ele é um teólogo e ele, nessa questão aí do luto, da morte, do viver, do morrer, ele frequentou muito o ambiente hospitalar durante muitos anos, principalmente com os pacientes em estado terminal. E ele visitava um amigo dele que estava acometido de um câncer em fase terminal também, e esse amigo dele era corretor da bolsa. E todos os dias, todas as vezes que ele visitava esse amigo pedia para ele ler o jornal, a parte do pregão da bolsa, e do lado, na cabeceira, ele tinha uma calculadora. Ele se preocupava em fazer os cálculos, mesmo estando em estado terminal. É uma questão do apego. E teve um dia que o Leloup se recusou em ler o pregão da bolsa pro cara, e o cara ficou muito bravo com ele, e a resposta do Leloup pro cara foi assim: eu nunca vi caixa forte de banco chorar por alguém no momento da morte, no momento da despedida. Para mim, esse entendimento é maior. Aquele com quem você quer se relacionar, aquele com quem você realmente se importa, aquele com quem realmente você se dedica na vida, no sentido da vida, é que vai se relacionar com você no momento da despedida. E com quem você está apegado, com quem você se dedica, com quem você se relaciona. Outro probleminha aí é a questão da impaciência diante de um sofrimento, diante de um momento de despedida. Quanto tempo vou sofrer, quanto tempo vou demorar para morrer. É questão, o tempo não nos pertence, o tempo é um entendimento humano, um entendimento terreno, mas o que nós precisamos entender é que esse tempo ele passa. Não tem nada de errado diante de um momento de impaciência nós sentimos raivas. Deixa a pessoa sentir raiva, não tem problema nenhum. Mas fala para ela que qualquer dor, qualquer sofrimento passa. Qualquer dor, qualquer sofrimento termina também. Aí, obviamente, o anjo da impaciência é o anjo da paciência, né? Que fique bem claro que nós não somos aquilo que está acontecendo para nós naquele momento de sofrimento. Nós não somos a doença, nós não somos a dor, nós não somos o sofrimento. Nós estamos passando por aquele estágio, por aquele acontecimento. E por fim, a questão da vaidade, onde algumas pessoas não permitem que aqueles que ela diz que ama aproximar dela no momento de despedida para que não sofram. É a maior bobagem que alguém possa assumir para si, né? Isso é a minha opinião com base nas coisas que eu estudei e nas coisas que eu acredito.
mas é um pouco estranho algumas pessoas recusarem que no momento da despedida, no momento de doença, no momento de fase terminal, se recusar de receber os filhos, se recusar de receber os netos, para que possa ocorrer ali uma despedida um pouco mais humana, um pouco mais sensata. O momento da despedida ele é extremamente importante para todas as pessoas que fazem parte do seu ciclo, do seu convívio e que você ama de verdade. Vai ter o sofrimento, vai ter o sofrimento rápido, mas o aprendizado é muito maior. Diante do problema da vaidade, nós temos o anjo da humildade, e a questão da humildade é quando nós aceitamos os limites que nós temos. Quando nós oferecemos para o outro, diante de uma situação de morte, um testemunho de vida de que nós não queremos uma morte heróica, que nós temos uma morte humana. E a morte humana, ela é a aproximação com aqueles que nós amamos. E muitas vezes nós não queremos despedir daqueles que nós amamos porque, como eu disse anteriormente, é o momento onde caem todas as máscaras e às vezes a verdade nua e crua é difícil de encarar. Né? Ali a relação da questão das provocações que o Leloup usa no livro, né? Para quem não lembra do livro, eu mostro de novo aqui, esse livro aqui, ó, quem quiser dar uma lida. Ele é uma leitura muito acessível, uma linguagem muito simples. Ali, ó, Jean-Yves Leloup, tá? Fica à vontade. O livro do Frankl, ele já é uma linguagem um pouco mais difícil, tá? Um pouco mais aprofundada. Mas quem quiser ler, tranquilão também, Em Busca de Sentido. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Então, o momento da verdade, o momento da morte é o momento dito da verdade. A palavra verdade que eu mencionei lá no início, olha o significado dela aí, né? Lá do latim antigo, ela é aletheia e significa despertar. É o momento, às vezes, onde muita gente acorda para a vida. Já ouviram aquele termo que muita gente vive, mas não viveu, e no momento da morte acaba vivendo? Acaba começando a viver, né? Despertou para a vida, mais ou menos isso aí. Então, não existe uma única verdade no mundo. Não existe uma única verdade na vida. Você pode falar isso para a pessoa que quer jogar na sua cara que só existe uma verdade. Pode falar que a verdade é despertar. E cada um tem um despertar diferente. Cada um tem a sua verdade diferente. Podem ter verdades parecidas, mas cada um é diferente. Fala para as pessoas parar de encher seu saco com esses assuntos que são fundamentalistas aí. Última fase na questão da morte, que se observa através dos ensinamentos do Leloup aí, é a questão do abandono. Mas não é o abandono de sentir-se sozinho. Não é o abandono de que ninguém mais está à nossa volta. É aquele abandono onde nós nos entregamos nos braços, nas mãos do desconhecido. Um exemplo claro, para quem lembra aí, muita gente fala assim, mas Jesus estava pregado na cruz e o último momento da fala dele foi: Pai, por que me abandonaste? O questionamento de Jesus para Deus. E na verdade, eu vou contar um segredo para você a respeito dessa passagem bíblica. Jesus não estava suplicando para Deus nesse momento. Jesus não estava se sentindo largado. Jesus estava no último momento cantando o Salmo 22 para Deus. Os 150 salmos existentes na Bíblia, eles são cânticos. A maioria atribuído ao rei Salomão, ao rei Davi, uma coisa assim. E que os povos cantavam. E o Salmo 22, ele começa falando: Deus, Deus, por que me abandonaste? Só que depois todo ele fala bem da relação da pessoa com Deus. Então olha aí. Jesus estava cantando no momento de abandono, onde ele se abandonava, se entregava nas mãos do Criador dele. Então esse momento é o único momento restante na nossa existência, diante do evento morte. Diante do evento, desse acontecimento aí que, para nós, ele vai ser inevitável.